que o termo parceiro é você ter também uma ligação de confiança, né? Uma discrepância entre o que os povos indígenas e as instituições realmente entendem por uma boa parceria. A gente tem que olhar muito a questão política interna, como as comunidades se organizam. Onde é que a compreensão do consentimento livre, prévio e informado geralmente falha entre a política e a realidade? É a metodologia de construir junto. Então é um trabalho em conjunto. Eu vou muito dessa perspectiva de construir junto. Olá, Cineia, seja bem-vinda e obrigada por se juntar a mim aqui hoje. Temos alguns minutos juntas para conversar sobre parcerias. Parcerias entre povos indígenas e governos, setor privado e instituições internacionais. Porque muitas vezes ouço líderes falarem sobre parceria, mas sei que essa palavra pode ter significados muito diferentes na prática. Então, quero saber como você realmente se sente em relação a isso. Olá, Ana, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante. É um tema onde a gente vai abordar tanto parceiros, nacionais, parceiros internacionais, parceiros do governo, não governo. É muito importante dizer que, para nós, o tema e o termo parceria é você ser parceiro dos povos indígenas, apoiar nos seus modos de vida, naquilo que eles já estão fazendo, nas suas terras, na sua cultura, na vivência dos povos indígenas. Então, ter essas parcerias são apoios onde realmente fortaleça cada vez na área do direito, na área de educação, na área da saúde. Então, o termo parceria não significa, né, porque dá um tom que você ter um parceiro é você fazer um trabalho junto, é um trabalho sempre respeitando de ambas as partes, tratar de uma metodologia, de uma interação, onde a gente aplica junto com os povos indígenas, uma metodologia de fortalecimento do trabalho que já tem feito. E nessa parceria é muito importante dizer que o termo parceiro é você ter também uma ligação de confiança, né? Ter um trabalho junto, ter uma relação de confiança, porque não apenas você só aporta recursos para implementar ações que melhorem a qualidade de vida dos povos indígenas, mas a gente busca realmente ter confiança mútua, né? Nos parceiros que estão nos ajudando a fortalecer em todos os anos do trabalho que os povos indígenas vêm fazendo pelo bem viver, né, de todos os povos indígenas, em qualquer espaço que nós possamos estar. Então, ser parceiro, né, principalmente de órgãos governamentais, ser parceiro principalmente, né, de eh, organizações que também criam esse vínculo de parceria junto com os povos indígenas. A gente traz nesse momento, né, esse nome para nós, parceria é como um ajuri. O que que é um ajuri? É você se juntar para fazer um trabalho juntos para a melhoria, né, dos povos indígenas. Então, trazendo, né, na perspectiva dos povos indígenas, quando a gente adquire um parceiro, é justamente para que possa fortalecer todo o trabalho que é feito pelos povos indígenas. Muito obrigada, Cineia. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu observei no meu trabalho, há uma lacuna, uma discrepância entre o que os povos indígenas e as instituições realmente entendem por uma boa parceria. E aprendi que essa lacuna nem sempre tem a ver com más intenções, mas com a forma como as decisões são realmente tomadas. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Implementa projetos, né, em terras indígenas, que é o que mais acontece nas parcerias, e principalmente de órgãos públicos, né? A tendência é que chegue para nós um formulário que diz como vai ser implementado aquele projeto e traz algumas regras sem antes conversar com os povos indígenas, para dizer para eles: olha, isso está de acordo com a vivência de vocês, né? Isso a gente pode trabalhar junto para construir uma metodologia onde a gente possa implementar essa questão de ser parceiros, né? Mas também a gente não impor e deixar uma grande lacuna de trabalho juntos. Então, sempre, né, eu fiz, por exemplo, né, na minha tese de mestrado, eu fiz
né, um trabalho onde eu consigo balizar como as pessoas não indígenas podem trabalhar com os povos indígenas, né, como elas podem chegar e fazer um trabalho e construir uma proposta, né, de implementar ações, de fortalecer o trabalho que já tem sido feito e tendo essa confiança mútua. Porque se você não tiver, né, uma confiança mútua entre o que você está fazendo, é provável que o resultado para ambas as partes, ele não seja um resultado que realmente possa, ser um resultado positivo ou um resultado de sucesso. Claro. Então, quando as organizações dizem que querem ser parceiras, qual é para você o primeiro sinal que você procura para saber se isso é genuíno ou não? Ele tem uma relação de confiança com povos indígenas. É saber se eles querem respeitar o direito dos povos indígenas, dizer como é que eles têm construído, né, os seus trabalhos e como ele quer estar nessa parceria. É muito importante a gente ouvir sobre isso, porque muitas vezes, e aí eu quero dar alguns exemplos, chega recursos ou projetos de cima para baixo. A gente tem um projeto para apoiar povos indígenas, mas vocês têm que fazer dessa forma como está no quadradinho. Vocês não podem sair desse quadrado. E muitas vezes a gente quer dizer: "Olha, apesar de ter vindo quadrado, a gente quer trabalhar essa parceria meio que oval, onde a gente possa realmente, né, numa perspectiva de fortalecer o trabalho que a gente faz, fortalecer nossos direitos", né. Então, há uma conversa por trás dessa questão da parceria. Ser parceiro é você criar uma relação de confiança, não tem jeito de fugir disso, né. E muitas vezes em instituições, nós criamos essa relação de confiança com pessoas e felizmente, nem todos que estão dentro de uma instituição, eles têm a desenvoltura para trabalhar com povos indígenas, e são poucas as pessoas que se identificam para trabalhar com povos indígenas. Então a gente cria em todas as instituições praticamente, principalmente governamentais, são pessoas que têm uma desenvoltura para trabalhar com povos indígenas. Então, você falou sobre isso um pouco antes. O consentimento livre, prévio e informado é muito discutido e, como sabemos bem, é uma das principais salvaguardas dos direitos e da autodeterminação dos povos indígenas, garantindo essencialmente que eles possam tomar suas próprias decisões sobre o que acontece em suas terras e territórios. Agora, na sua experiência, onde é que a compreensão do consentimento livre, prévio informado geralmente falha entre a política e a realidade? O que as pessoas e instituições erram quando tentam aplicá-lo? Por exemplo, em terras indígenas, é que se começa primeiro um empreendimento para depois fazer uma consulta. E aí já começa a quebrar a regra, por exemplo, da 169, porque fazer uma consulta por fazer, sem você atentar para a questão do resultado da consulta, se vai seguir ou não, né, eu acho que ali já começa a descumprir a 169. E essa questão de vocês fazer primeiro o empreendimento, né, em alguns casos eu já vi, faz primeiro o empreendimento, depois vai fazer a consulta. Quando vai fazer a consulta, tá uma questão já descontrolada. Então tem, né, questões judiciais, já tem pessoas que já foram, impactada com esse empreendimento. Isso poderia ser evitado a partir do momento que a consulta viesse primeiro que o empreendimento, e a gente tem visto que isso não acontece. Uma das questões também é a questões de financiamento para fazer a consulta, porque muitas das organizações, né, e até mesmo organizações governamentais, as consultas são muito caras, então aí já começa também a descumprir o 69, porque teria que fazer a consulta a todos, da forma como está né, colocado lá no plano de consulta dos povos indígenas. E se não for cumprida, Então, Cineia, você falou muito sobre responsabilidade, sobre confiança e tempo. Ao ouvi-la, parece que uma parceria verdadeira não se resume apenas em melhores políticas ou listas de verificação, mas sim a uma mudança em quem detém o poder, em quem lidera.
Se os líderes estivessem realmente dispostos a fazer essa mudança, qual seria o compromisso, o comportamento que você gostaria de ver deles daqui para frente? para que realmente qualquer um que vá fazer essa consulta, que vai fazer essa parceria, que vá ter um programa realmente, primeiramente ouça, né, aos povos indígenas nesse contexto, de saber realmente como se organiza, como é a política interna deles, o que realmente eles gostariam de ser apoiado, porque às vezes a gente tem diretrizes que diz: "Olha, eu quero implementar aqui, uma tecnologia de ponta e que vai melhorar aí a qualidade de vida do monitoramento". Mas primeiro você precisa conversar com a comunidade e perguntá-la: "Vocês gostariam de fazer esse monitoramento? Vocês gostariam de trabalhar com outras tecnologias que não seja a sabedoria indígena? Se isso for de interesse de vocês, a gente está aqui propondo que vamos ter uma parceria, seja com órgãos governamentais ou não, sejam com órgãos internacionais ou não, mas que a gente poderia fazer junto, construir essa proposta para que possa apoiar vocês. Como vocês pensam fazer esse monitoramento no território de vocês? Que é a metodologia de construir junto, não chegar com nada pronto. Quando você constrói junto, você consegue implementar algo consistente, onde todos ali sabem realmente o que estão trabalhando. Se estão trabalhando, né, na perspectiva da gestão do território, do controle territorial, da saúde, da educação. Então é um trabalho em conjunto, eu vou muito dessa perspectiva de construir junto. Então, Cineia, você vem realizando esse importante trabalho de defesa desde os 17 anos de idade. Você já viu de tudo. Eu quero saber hoje o que lhe dá esperança de que as parcerias possam ser feitas de maneira diferente no futuro. Mas o que me dá esperança das parcerias, que eu acho que agora muito mais, parceiros começaram a entender como trabalhar com os povos indígenas. Começaram a entender a questão do tempo, a questão da confiança mútua, né. Começaram a entender que povos indígenas, a gente precisa construir junto, então eu já vi alguns parceiros e algumas organizações internacionais falando na questão da desburocratização de recurso para organizações indígenas. Então quando tudo isso vem, né, agora nesse contexto, né, de um pouco tempo para cá, eu vejo que algumas pessoas estão mudando a concepção de trabalhar com a organização, com povos indígenas, com terras indígenas, e o que me dá esperança é que as pessoas começaram a entender que trabalhar com povos indígenas é isso, é você conseguir fazer, né, uma parceria onde os 2 lados têm que ser respeitado. Tempo dos povos indígenas, direito dos povos indígenas, burocracia dos parceiros, tempo dos parceiros, a questão burocrática de prestação de contas, né. Então eu acho que toda essa questão, ela vem a cada dia mais, os parceiros vêm tendo um aprendizado mútuo, né, porque tudo isso era muito novo. As pessoas chegavam para trabalhar com os povos indígenas: "Olha, a gente tem um projeto, mas tem 1 ano para vocês implementar". E aí eu falo muitas vezes de projeto realmente, até projetos da ONU, internacionais, né, que chegam, para povos indígenas: "Olha, nós temos projetos emergenciais, tem que terminar em 6 meses". E aí muitas vezes a gente ficava olhando, eu digo: "Não consegue terminar em 6 meses". O tempo não é o mesmo tempo que eles estão pensando. A gente pode estar até numa emergência, mas o tempo das comunidades realizar as ações, ou de fazer qualquer outro trabalho, é outro. Então eu acho que a esperança é que cada vez mais as organizações comecem a perceber metodologicamente como eles podem, né, ir se adequando um com o outro para fazer com que as parcerias sejam realmente boas, né, para ambas as partes, não só para os povos indígenas, mas que eles entendam que os povos indígenas são diferentes, que a gente precisa cumprir ao 69, que existe protocolos, né, dos povos indígenas de consulta, que existe várias ferramentas construídas por indígena que baliza implementações de ações nas terras indígenas. E a gente tem aí planos de vida, plano de gestão territorial ambiental, a gente tem aí, os planos de adaptação às mudanças climáticas, protocolos de consulta, né, então a gente tem muitas ferramentas construídas por indígena, que hoje vão balizar
todas essas parcerias que vier para as terras indígenas. É muito importante dizer que, claro, cada dia a gente vai mais se adaptando, vai se organizando melhor para que as pessoas possam entender que os povos indígenas passaram a construir seus próprios mecanismos de implementação de ações. E é muito importante, cada parceiro, quando chega a uma organização, a uma terra indígena, a um povo, ele sempre pergunta qual é a forma política de se organizar internamente, porque é essa forma que eles precisam trazer para dentro da parceria. É sempre quando eu digo em relação ao plano de gestão, não existe uma receita pronta, mas nós podemos criar, né, vários canal de entendimento sobre a questão das ferramentas que os povos indígenas têm construído para a questão das garantia do direito, né, da garantia do direito das mulheres, dos jovens. É muito importante dizer que tudo isso tem que estar no contexto de uma parceria de tempo, a gente tem que olhar muito a questão política interna, como as comunidades se organizam. Ao chegar numa comunidade, as pessoas possam observar sobre quem são as pessoas que estão ali à disposição para conversar sobre o assunto. É muito importante também uma questão da tradução, mas a tradução que eu digo é que muitas vezes o parceiro chega na comunidade, ele fala de uma forma do projeto ou do programa, como se a comunidade já tivesse ouvido falar sobre aquilo. Ele precisa traduzir isso em palavras simples, onde as comunidades possam entender o que realmente o parceiro está querendo falar. Ele vai trazer o intérprete, ele vai dizer de forma mais simples o que que ele está querendo falar sobre mitigação, adaptação. Com essas palavras é difícil você fazer um diálogo numa comunidade. Então, é uma dica que, para qualquer programa, qualquer parceria, você tem que fazer uma tradução daquilo que você gostaria que essa comunidade entendesse, ou que vocês dialogassem sobre isso. E isso é uma metodologia muito importante que a gente aprendeu também na vivência, né, a gente traduzir daqui para lá e ouvir a tradução de lá para cá, para que a gente possa ter uma proposta consistente. Muito obrigada, Cineia, por se juntar a mim hoje, foi um verdadeiro prazer. Obrigada, Ana.